Jovens agrônomos ignoram uma senhora no pomar, mas ela revelou o que ninguém viu. 17 jovens agrônomos, todos recém-formados nas melhores universidades, foram chamados à pequena Vila das Acácias. Havia um problema misterioso que ninguém conseguia explicar. As laranjeiras, orgulho da região e sustento de muitas famílias, estavam morrendo. Nenhum exame do solo detectava. Nenhum tratamento parecia curar. À medida que as folhas amarelavam e os frutos caíam, a esperança começava a desaparecer. Até que uma senhora de 80 anos, a dona Zulmira, viúva de um dos primeiros fazendeiros da vila, percebeu algo que ninguém mais viu. O que ela enxergou não mudaria apenas o destino das plantações, mas revelaria uma verdade chocante, escondida bem diante de todos. Antes de continuar essa história, não se esqueça de curtir, comentar de qual cidade e estado você está acompanhando e se inscrever para não perder as próximas narrativas. Nós gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Dona Zulmira morava em uma casinha de taipa, à beira de um riacho, com um jardim florido e cheiro de café passado na hora. As mãos calejadas dela contavam histórias de uma vida inteira dedicada à terra. Seu falecido marido, seu Jacinto, tinha sido um dos primeiros a plantar laranjas ali, transformando a vila em um pomar vibrante. Agora, o silêncio pesado que pairava sobre os campos do vizinho Chico e da Neide quebravam o coração de Zulmira. As laranjeiras de Chico e Neide, que tinham alimentado a vila por gerações, estavam definhando. Os jovens agrônomos, cheios de diplomas e tablets, caminhavam entre as fileiras de árvores doentes com olhares confusos. Eles eram a elite da agricultura moderna, mas estavam diante de um enigma que parecia não fazer sentido. Eles pediam análise atrás de análise. Amostras de solo, testes foliares, estudos de pragas e doenças, tudo com a mais alta tecnologia. Todos os resultados voltavam, em essência, dentro da normalidade. No papel, as laranjeiras pareciam saudáveis, mas na realidade, estavam morrendo lentamente. Do lado de fora da vila, o clima era de apreensão. Caminhonetes de fazendeiros vizinhos se amontoavam na cooperativa, trocando informações e preocupações. O caso já tinha sido noticiado nos jornais regionais. Jornais e rádios falavam das laranjeiras doentes da pequena Vila das Acácias, um mistério que ninguém sabia resolver. Dentro das fazendas, o tempo parecia correr mais rápido. Agrônomos apressados, com jalecos brancos, corriam de um lado para o outro. Alarmes nos equipamentos de monitoramento, reuniões de emergência. Ainda assim, nenhuma resposta concreta. As laranjeiras pioravam lentamente, como se algo invisível estivesse consumindo a vida delas. No meio de tudo isso, quase invisível aos olhos dos outros, estava Dona Zulmira. Ela não era agrônoma, nem pesquisadora, nem alguém importante, segundo os padrões daquela equipe moderna. Era apenas uma senhora, avó de muitos e bisavó de alguns, que passava seus dias na varanda, observando a vida passar. Malu, sua neta, agora crescida e mãe de 2, morava ali perto e sempre a visitava, ajudando nas tarefas e levando a avó para dar suas voltas. Dona Zulmira tinha vivido algo recente que a marcou profundamente. A perda de uma pequena parte de seu próprio pomar, poucos meses antes. As laranjeiras dela também tinham começado a definhar, com um quadro que ninguém entendia direito. A senhora se lembrava de cada detalhe daqueles dias. A forma como as folhas secavam, a cor estranha nos galhos, o cheiro peculiar do solo e, principalmente, a sensação de que os agrônomos jovens não sabiam realmente o que estava acontecendo. Agora, andando pelos campos de Chico e Neide, Dona Zulmira acabava passando várias vezes perto das árvores mais afetadas. Muitas vezes, enquanto sua neta colhia umas frutas maduras no canto, ela acabava parando diante das laranjeiras, curiosa, observando discretamente. Foi nessas breves observações que algo começou a incomodá-la. A posição das folhas caídas, o movimento lento do vento, a cor amarelada das frutas, tudo isso mexia com as lembranças dela. Havia detalhes nas árvores que a faziam recordar com uma clareza dolorosa
os últimos dias de vida de suas próprias plantas. Dona Zulmira não entendia termos científicos, não sabia o significado de números em relatórios ou dos nomes dos produtos químicos, mas lembrava muito bem do que tinha visto, e dentro dela, uma comparação começou a acontecer sem que ela percebesse. Quanto mais observava as laranjeiras doentes, mais sentia que já tinha visto algo parecido, as mesmas folhas secas, a mesma cor estranha nos frutos, o mesmo ar pesado no pomar, e principalmente, o mesmo olhar dos agrônomos, concentrado, preocupado, mas confuso. Ela tentou ignorar aquele sentimento, dizendo para si mesma que estava misturando as coisas, mas não conseguiu. A memória das suas próprias laranjeiras estava muito viva dentro dela. Cada cheiro, cada som, cada mudança nas plantas pareciam agora se repetir na frente de seus olhos. Um detalhe em particular a perseguia: o cheiro. Quando suas laranjeiras estavam morrendo, o pomar não tinha apenas o odor doce das frutas. Havia um outro cheiro diferente, terroso, como terra molhada, misturada com algo estragado. Na época, ninguém deu importância. Dona Zulmira nunca esqueceu. Agora, quando passava perto das laranjeiras de Chico, sentia de novo um odor parecido, mais fraco, misturado com o cheiro de defensivo agrícola mais presente. Era o bastante para arrepiar sua pele. Aos poucos, a sensação de que não era coincidência ficou mais forte. As laranjeiras de Dona Zulmira tinham morrido sem um diagnóstico claro. E agora, as laranjeiras dos vizinhos, em um pomar de ponta, pareciam seguir o mesmo caminho. Um dia, depois de observar as plantas outra vez, Dona Zulmira tomou coragem e puxou de leve a manga do jaleco do jovem agrônomo-chefe da equipe, o Dr. Felipe. "Moço, posso falar uma coisa?" perguntou. "Ah, vovó. Agora não. Está muito corrido", respondeu Felipe, sem nem olhar direito para ela, e seguiu seu caminho. Dona Zulmira insistiu com outra agrônoma mais adiante, tentando explicar que as laranjeiras estavam parecidas com as dela antes de morrer. Porém, mais uma vez, recebeu um sorriso rápido e uma resposta apressada, como se aquilo fosse apenas uma superstição de idosa, lidando com o luto das suas plantas. Com um nó na garganta, Dona Zulmira até sua neta Malu, que arrumava umas ferramentas, e tentou explicar. Disse que as laranjeiras estavam igualzinhas às dela antes de morrer, que ela reconhecia as folhas, a cor da casca, o cheiro. Falou tudo de uma vez, quase sem respirar. Malu parou por um momento, olhou bem para a avó, enxugou o suor da testa e suspirou. "Vó, eu sei que a senhora sente falta do seu pomar, mas não fica trazendo isso para cá. Às vezes, a cabeça da gente mistura as coisas, entende? Tenta não pensar tanto nisso." Para a neta, aquilo era a dor da perda falando. Para Dona Zulmira, era algo muito mais concreto. As lembranças dela dos dias no pomar eram nítidas. Seu Jacinto, seu marido, tinha usado um adubo natural peculiar em um pequeno pedaço de terra, muitos anos atrás. Ele voltou cansado, mas bem. Pouco tempo depois, as plantas desse pedaço de terra começaram a se queixar de definhamento extremo, falta de vigor, sensação de peso nos galhos. Em poucas semanas, o quadro ficou grave. Os exames não apontavam quase nada. Os agrônomos trocavam diagnósticos, tentavam medicamentos diferentes, mas as plantas continuavam piorando. Ela lembrava de seu Jacinto reclamando, com a voz fraca, de um incômodo nos brotos. Dizia que não parecia doença comum, mas como se houvesse alguma coisa presa lá dentro, arranhando, como se estivesse viva. Os agrônomos da época diziam que era impressão, talvez resultado da irritação causada pela perda de nutrientes. No fim, as laranjeiras de Dona Zulmira morreram sem que ninguém conseguisse explicar exatamente o que tinha acontecido. Agora, vendo as laranjeiras de Chico, ela revivia tudo. Mesma perda de vigor, a mesma casca acinzentada, o mesmo cheiro estranho, e muito provavelmente, o mesmo incômodo nos brotos, ainda que as plantas já estivessem sedadas pelos tratamentos. Dona Zulmira sentiu que precisava fazer algo além de observar.
Em um dos intervalos em que Malu tinha ido à cidade, ela foi até um pequeno armário, onde sabia que estavam guardadas algumas coisas pessoais de seu Jacinto. Entre ferramentas antigas e cadernos amarelados, encontrou uma pasta com anotações sobre as plantações. Ninguém mexia naquilo há meses. Ela se sentou no chão frio, abriu a pasta e começou a olhar folha por folha. Não entendia a maior parte dos termos, mas reconhecia algumas palavras. Definhamento rápido. Causa indefinida. Sem resposta adequada ao tratamento. Eram páginas e páginas descrevendo uma luta sem nome contra algo que ninguém conseguia identificar. Com a pasta apertada contra o peito, Dona Zulmira tomou uma decisão. Ela precisava falar com alguém que tivesse autoridade para ouvir. O agrônomo que chefiava a equipe responsável pelas laranjeiras se chamava Dr. Felipe. Ele era conhecido em toda a cooperativa. Sempre que ele passava, os outros técnicos se calavam para ouvi-lo. Dona Zulmira já o tinha visto várias vezes indo e vindo das plantações, olhando exames, dando ordens com firmeza. Ela esperou perto da estrada até vê-lo sair cansado, esfregando a testa com a mão. Doutor, posso falar com o senhor um minutinho? É muito importante. É sobre as laranjeiras, disse ela, segurando a pasta com força. Felipe estranhou a abordagem, mas o olhar sério da senhora chamou a atenção. Ele poderia simplesmente ter dito que não tinha tempo, mas algo na insistência dela o fez parar. Ele a levou até um canto mais tranquilo do pomar e perguntou o que estava acontecendo. Dona Zulmira abriu a pasta, mostrou os papéis e explicou que eram do pomar dela, que tinha morrido recentemente com um problema que os agrônomos não tinham conseguido explicar. Contou que vinha observando as laranjeiras pela cerca, e que via nelas os mesmos sinais, a mesma cor dos frutos, a mesma falta de vigor, o mesmo cheiro estranho no pomar. O agrônomo começou a folhear os laudos. Quanto mais lia, mais sério ficava. Os termos, a descrição da evolução do quadro, as reações aos tratamentos, tudo parecia estranhamente familiar. Então Dona Zulmira mencionou o detalhe dos brotos, disse que seu Jacinto reclamava de uma sensação de algo preso, como se houvesse um bicho vivo lá dentro. Contou que ninguém tinha levado aquilo a sério, que atribuíram a confusão mental de alguém em estado grave de preocupação. Esse detalhe fez Felipe parar. Ele se lembrou de alguns momentos em que as árvores, ainda vigorosas, pareciam lutar para manter seus brotos, como se algo o incomodasse ali. Nada muito claro, mas o suficiente para acender agora uma luz de alerta. Um fio de ligação entre os dois casos começou a se formar na mente dele, antes que ele pudesse aprofundar mais o raciocínio. Porém, um alerta alto soou dentro do pomar. O quadro das laranjeiras tinha se agravado de novo. Felipe devolveu rapidamente os papéis para Dona Zulmira, pediu para ela esperar e correu de volta para a plantação. Técnicos e agrônomos também se apressaram para entrar, e em poucos segundos o pomar se encheu de gente. Dona Zulmira ficou sozinha, abraçada à pasta. De dentro vinham vozes tensas, comandos rápidos, sons de equipamentos sendo ajustados. Ela não conseguia ver mais nada, mas sentia que de algum modo o que tinha dito não tinha sido ignorado. O olhar do Dr. Felipe tinha mudado quando ela falou dos brotos. Quando a crise foi parcialmente controlada e os monitores mostraram alguma estabilização, Felipe se afastou por um momento, encostando as costas em um tronco. Estava ofegante, mas o pensamento não parava. Todos os exames feitos até aquele momento apontavam para nada específico. Não havia fungos, não havia bactérias, não havia nematóides. Mas e se o problema não estivesse sendo corretamente localizado? E se houvesse algo físico escondido em algum lugar que eles ainda não tinham examinado com atenção? Do lado de fora já era noite. O movimento nas fazendas tinha diminuído. Muitos agricultores tinham ido embora. Dona Zulmira, porém, continuava lá, sentada em um banco de madeira, olhando para a pasta do seu Jacinto em seu colo e para a entrada do pomar. Ela se lembrou de uma das últimas crises das laranjeiras de seu marido. Lembrou-se dele, segurando os brotos desesperado e dizendo com a voz rouca:
Tem alguma coisa aqui dentro, Zulmira? Parece que está viva. Lembrou também de um momento breve perto do fim, em que durante uma poda mais forte, ela achou ver algo estranho na terra, como se um pequeno corpo escuro tivesse escorregado e desaparecido entre raízes e solo. Quando tentou falar sobre isso, disseram que era a imaginação de uma senhora assustada. Essas imagens voltaram agora com força total. Com o coração acelerado, Dona Zulmira tomou sua decisão. Não podia esperar que os adultos entendessem. Para ela, estava claro. Se o pomar dela não tinha sido salvo, talvez agora ela tivesse a chance de impedir que outras famílias passassem pela mesma dor. Mais tarde, já de madrugada, o pomar estava mais silencioso. Parte da equipe tinha sido chamada para outro setor. Um guarda noturno tinha ido atender um chamado em outra área. A fileira de laranjeiras onde ficava a área mais crítica estava momentaneamente vazia. Dona Zulmira se aproximou das árvores devagar. Suas mãos tremiam, mas ela não recuou. Empurrou a cerca com cuidado e entrou. O pomar estava em penumbra, iluminado apenas pela luz dos monitores e por um abajur fraco no canto. As laranjeiras estavam lá, cercadas por aparelhos. O som ritmado dos bips dava a sensação de que todas as atenções da área estavam concentradas naqueles números. Ela se aproximou das árvores com passos curtos. As plantas pareciam ainda menores entre tantos tubos e fios. Alguns galhos estavam levemente entreabertos. Ao lado de uma das árvores, sobre uma mesa de apoio, havia alguns instrumentos agrícolas organizados. Dona Zulmira não sabia exatamente para que servia cada um, mas reconheceu uma tesoura de poda longa de metal. Ao lado, uma caixa de luvas de jardinagem. Com certo esforço, ela calçou as luvas nas mãos calejadas, pegou a tesoura e respirou fundo. Com muito cuidado, aproximou-se de um galho afetado e abriu um pouco mais a casca dele. No começo, só conseguiu ver escuridão. Então, mudou discretamente o ângulo, tentando enxergar um pouco mais fundo. Seu coração quase parou. Lá no fundo do galho, algo pequeno e escuro se moveu. Não era imaginação, não era exagero, havia alguma coisa viva lá dentro. Segurando a tesoura com as duas mãos, para firmar melhor, ela inseriu o instrumento com cuidado, tentando não encostar demais na madeira. Sentiu o metal tocar o tecido. Tentou fechar a tesoura em torno daquilo que se mexia, mas a coisa recuou, fugindo mais para dentro. As mãos de Dona Zulmira começaram a tremer mais forte. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e tentou de novo, mais concentrada. Dessa vez sentiu a tesoura agarrar algo firme, comprido, que se contorcia. A vontade de soltar tudo foi grande, mas ela não permitiu. Com extrema delicadeza, começou a puxar. Pouco a pouco, um organismo longo e fino começou a surgir do galho da laranjeira, escorregando para fora, preso pela tesoura. Era escuro, segmentado, com várias perninhas ao longo do corpo, uma espécie de larva gigante. Quando ela finalmente saiu inteira, ainda se contorcia tentando escapar. Dona Zulmira, assustada, deu um passo para trás. A tesoura tremeu e o bicho caiu sobre o solo úmido, perto da raiz da laranjeira, ainda vivo. Nesse momento, 2 técnicos agrônomos entraram no pomar. Os 2 ficaram paralisados. Diante deles, uma cena que nenhuma deles poderia ter imaginado. Uma senhora de 80 anos com luvas e tesoura na mão, uma laranjeira doente, e sobre o solo, uma larva enorme se contorcendo. Um dos técnicos gritou e em segundos, o botão de emergência foi acionado. O alarme soou no posto de observação e logo agrônomos e mais profissionais entraram correndo no pomar. Alguém afastou Dona Zulmira, outra pessoa puxou o carrinho de equipamentos, outra ficou encarando o animal no solo com horror. Enquanto isso, os monitores começaram a mostrar algo impressionante. A taxa de vitalidade das laranjeiras começou a subir. A frequência de produção de seiva se estabilizou. As folhas lentamente começaram a perder o tom amarelado. O que quer que estivesse matando as laranjeiras tinha acabado de ser retirado. Pouco depois, o Dr. Felipe entrou apressado no pomar, chamado pelo alarme.
Ele levou apenas alguns segundos para entender o que estava vendo. As laranjeiras, os monitores melhorando, a larva ainda se mexendo, a senhora acuada num canto. Sem falar nada, ele pegou um frasco de vidro estéril, utilizou outra pinça para capturar o parasita, e o colocou dentro do frasco, fechando bem a tampa. Vários profissionais se aproximaram, chocados, observando o bicho agitado, preso lá dentro. Ninguém ali jamais tinha visto algo assim sair de uma planta. Felipe olhou para Dona Zulmira, não a repreendeu, não gritou, não perguntou de imediato o que ela estava fazendo ali. Por alguns segundos, apenas encarou a senhora com um misto de espanto e compreensão. Do lado das laranjeiras, o som dos monitores era mais calmo. As árvores respiravam melhor. O pomar estava finalmente reagindo. A notícia do que tinha acontecido se espalhou pela vila com uma rapidez impressionante. Parasita vivo retirado do galho das laranjeiras por uma senhora de 80 anos. Não demorou para que a direção da cooperativa, a família de Chico e Neide, e as autoridades agrícolas fossem informadas. O parasita foi enviado para um laboratório especializado. O laudo confirmou que se tratava de uma espécie rara de larva, parasita encontrada em regiões específicas de florestas tropicais. Ela tinha a capacidade de se alojar nos galhos, alimentando-se lentamente e obstruindo a passagem de seiva, provocando falta de nutrientes, e em muitos casos, morte por definhamento ou infecção grave. Havia, porém, um ponto que tornava tudo ainda mais assustador. As laranjeiras de Chico nunca tinham estado em regiões de florestas tropicais. Isso significava que a presença daquela criatura nelas não era um acidente. Alguém tinha colocado o parasita ali. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas um mistério agrícola e passou a ser tratado como crime ambiental. As imagens das câmeras de segurança foram revisadas, registros de entrada e saída de profissionais foram analisados. Listas de visitas, horários de entrega de insumos, tudo foi minuciosamente checado. Dona Zulmira foi chamada para conversar com a segurança e com a polícia. Desta vez, todos prestaram atenção ao que ela dizia. Ela contou que tinha visto um homem de uniforme verde entrar algumas vezes no pomar de Chico em horários estranhos, principalmente de noite. Ele usava crachá. Andava com segurança pelos corredores de árvores, mas algo nele a deixava desconfiada. Não era um rosto que ela via sempre, como os outros agrônomos. As imagens foram conferidas. De fato, um homem de uniforme, usando chapéu e crachá, aparecia indo e vindo pelo pomar em horários pouco movimentados. À primeira vista, parecia apenas mais um técnico entre tantos, mas quando aproximaram a imagem do crachá, perceberam que algo estava errado. O padrão não era o mesmo. O nome não batia com nenhum registro da cooperativa. O código não existia no sistema. Ele não fazia parte da equipe. Mais investigações revelaram que aquele homem era Gerson Silveira, ex-sócio de Chico no negócio das laranjas. Anos antes, os dois tinham trabalhado juntos, dividindo terras, projetos e lucros. Após uma série de disputas judiciais envolvendo direitos de plantio e contratos, a justiça decidiu em favor de Chico. Gerson perdeu tudo, entrou em falência e acabou desaparecendo do mercado. Agora ele reaparecia da maneira mais cruel possível. As análises também mostraram que no pomar de Chico tinha sido encontrado um pequeno frasco com resíduos de uma solução especial descartado em um lixo específico. O laboratório concluiu que aquela solução continha nutrientes capazes de manter o parasita vivo e ativo, como se alguém estivesse alimentando o bicho dentro do galho das laranjeiras, prolongando o sofrimento e dificultando qualquer tentativa de diagnóstico. O plano não era provocar uma morte rápida, era criar uma situação lenta, dolorosa, confusa, que deixasse agrônomos e famílias sem respostas claras. Mas a intervenção de uma senhora tinha colocado tudo a perder. Com a identidade de Gerson confirmada, polícia e equipe de segurança da cooperativa decidiram montar uma armadilha. Acreditavam que ele voltaria para verificar o estado da vítima, ou tentar reforçar a ação do parasita com mais nutrientes. O pomar de Chico foi preparado.
Os aparelhos continuaram ligados, mostrando sinais simulados graças a um modo de teste. As laranjeiras mais afetadas foram marcadas e pequenas câmeras foram posicionadas em locais discretos. Agentes à paisana, vestidos como funcionários, foram distribuídos pelo pomar. Algumas horas depois, tarde da noite, o homem apareceu. Usava o mesmo tipo de uniforme e chapéu, caminhando com naturalidade pelo pomar. Os seguranças acompanharam tudo pelas telas, sem interferir de imediato. Ele entrou na área mais afetada, passou pelo posto de observação. Seguiu direto até uma das laranjeiras e pegou uma tesoura. Mal teve tempo de abrir a maleta que carregava, os agentes invadiram o pomar, ordenando que ele ficasse parado. Gerson tentou fugir, empurrou um dos policiais e correu entre as árvores, mas os acessos já estavam bloqueados. Em poucos segundos foi imobilizado e algemado. Dentro da maleta, encontraram frascos com a mesma solução nutritiva encontrada anteriormente e pequenos recipientes com larvas do mesmo tipo de parasita. Além disso, havia um caderno com anotações agrícolas e uma lista com nomes de outras fazendas, todas de agricultores ligados de algum modo ao setor em que Chico atuava. As laranjeiras de Chico teriam sido apenas as primeiras. Graças a Dona Zulmira, o plano foi interrompido. Com o agressor preso, o parasita capturado e as laranjeiras em recuperação, o foco voltou-se para outra questão: o passado do pomar de Dona Zulmira e a morte de suas plantas. Com apoio da cooperativa e do Dr. Felipe, o caso das laranjeiras dela foi reaberto. Prontuários, exames antigos e anotações agrícolas foram reanalisados à luz da nova descoberta. Especialistas concluíram que as laranjeiras de Dona Zulmira provavelmente tinham sido infectadas de forma natural, enquanto seu jacinto utilizava um adubo peculiar que atraía esse tipo de parasita raro, desconhecido na região. Não houve crime naquele caso, mas houve negligência, falta de estrutura e de conhecimento suficiente sobre pragas tropicais negligenciadas. A conclusão do grupo de especialistas foi dura. Se naquela época os agrônomos tivessem levado mais a sério os relatos do próprio seu Jacinto e os detalhes que Dona Zulmira descrevia, talvez tivessem suspeitado de algo incomum e buscado ajuda especializada antes. A chance de salvar o pomar teria sido muito maior. Chico e Neide ficaram profundamente abalados. Eles se viam como produtores que investiam em tecnologia, mas ao mesmo tempo perceberam que parte desse conhecimento ainda não chegava a quem mais precisava. Decidiram que aquilo não podia terminar só com um caso resolvido. Em uma coletiva de imprensa, eles falaram sobre tudo o que tinha acontecido. Contaram como o pomar tinha quase morrido, como um parasita tinha sido usado como arma, como um ex-sócio movido por ódio tinha planejado uma série de atentados, e principalmente, como uma senhora de 80 anos, viúva de um agricultor, tinha sido a única a enxergar o que ninguém via. Eles afirmaram que a história de Dona Zulmira não era apenas sobre um caso isolado, mas sobre a forma como a sociedade costuma ignorar a voz de quem é simples, humilde ou muito idoso. E anunciaram a criação de um instituto em homenagem ao marido dela, o Instituto Seu Jacinto de Pesquisa Agrícola. O Instituto teria como missão financiar pesquisas sobre pragas tropicais negligenciadas, apoiar tratamentos em áreas carentes e promover mudanças em protocolos de atendimento para que relatos de agricultores e suas famílias fossem levados mais a sério, principalmente em casos estranhos e de difícil diagnóstico. Dona Zulmira foi convidada para ser embaixadora simbólica do Instituto. Meses depois, já com as laranjeiras recuperadas, crescendo e florescendo novamente, foi organizado um grande evento em um auditório da cooperativa. Havia agrônomos, técnicos, estudantes de agronomia, autoridades agrícolas e representantes de cooperativas de vários países. Em um dos momentos mais esperados, Dona Zulmira foi chamada ao palco para falar. Ela subiu com passos tímidos, segurando um caderno antigo com algumas anotações do marido. As luzes estavam fortes e a plateia era grande. Ainda assim, quando começou a falar, sua voz saiu firme. Quando um idoso disser que tem alguma coisa errada, escutem, ela disse.
O silêncio na sala ficou ainda mais profundo. Dona Zulmira contou sobre o marido, sobre como ele se queixava dos brotos, sobre como ela mesma viu algo estranho, e ninguém acreditou. Falou das laranjeiras de Chico, de como viu os mesmos sinais se repetindo, da decisão de não se calar, do medo que sentiu ao entrar sozinha no pomar e do motivo pelo qual decidiu agir mesmo assim. Ela disse que não era agrônoma, não sabia o nome das pragas, não entendia os números nos monitores, mas sabia reconhecer o que tinha visto antes. Explicou que coragem não é fazer algo sem medo, e sim agir apesar do medo quando se sabe que é o certo. Muitos profissionais na plateia se emocionaram. Alguns abaixaram a cabeça, refletindo sobre quantas vezes na correria do dia a dia podem ter ignorado algo dito por um agricultor experiente, por um familiar ou por uma pessoa idosa. A partir daquela história, vários pomares passaram a incluir a frase de Dona Zulmira em cartazes e treinamentos internos. Faculdades de agronomia começaram a usar o caso como exemplo em aula sobre escuta ativa, empatia e diagnóstico em situações complexas. Dona Zulmira, por sua vez, voltou à rotina simples ao lado de sua neta Malu. Malu continuou trabalhando em sua pequena horta. A diferença é que agora muita gente cumprimentava as duas com respeito. Técnicos sorriam para Dona Zulmira. Agrônomos a reconheciam nos corredores da cooperativa. A segurança da vila sempre fazia questão de dizer bom dia. Para ela, porém, o mais importante não era o reconhecimento. O que realmente importava era saber que a história do pomar de seu Jacinto tinha servido para salvar as laranjeiras de Chico, e provavelmente ajudaria a salvar muitas outras plantações. Porque ela decidiu não se calar, porque confiou na própria memória e no que tinha visto. Um crime foi desvendado, um plano cruel foi interrompido, e o mundo da agronomia foi lembrado de algo simples, mas essencial: ouvir. Hoje, em muitos lugares, quando um idoso diz, tem alguma coisa errada, mais gente para, olha nos olhos dele e escuta. Se você chegou até o final desta história, muito obrigado por acompanhar aqui. Escreva nos comentários o que você achou e qual parte mais mexeu com você. Não se esqueça de curtir e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Até a próxima!